Que maravilha, que prazer, que alegria estarmos juntos hoje em mais um vídeo no nosso canal. E nessa tarde hoje de outono, uma tarde meio chuvosa em Campos, um pouquinho de frio, eu estou tendo uma grande alegria hoje de bater um papo, de conversar com uma amiga que eu conheci na faculdade, amiga de faculdade, né? Mas que tem uma história riquíssima de vida, tem um testemunho de fé muito bacana. E a gente se aproximou então na faculdade e mais recente agora também, né? De uns anos para cá que nossa turma se reencontrou. Então com muita alegria hoje nós estamos recebendo aqui Ângela Félix. Seja bem-vinda, Ângela, um prazer. Prazer é todo meu, Arthur. Prazer estar aqui falando para você e para todos aqueles que acompanham o seu canal. Amém. Que coisa boa, né? Que é um canal, né, Ângela, de trazer coisas boas, notícias boas, reportagens assim de entrevistas com pessoas que vão agregar, né, que deixam um legado na vida. E você é uma pessoa que deixa legado e já dá um legado bacana nas artes, na fé. Então eu fico muito feliz mesmo e agradeço, né, a Deus de dar esse momento pra gente, né, na sua casa, né, no seu apartamento, nessa área de lazer bonita, os passarinhos cantando ali, assoviando, tão bonito esse clima, tão gostoso, e Deus está conduzindo essa entrevista com certeza. Ângela, uma entrevista assim é bom, a gente, né, muita gente te conhece, outros não te conhecem, vão te conhecer nesse vídeo. Como é que é a infância de Ângela, né? Meu pai tem quase 90 anos, muito saudosista, lembra de tudo, né? E meu pai lembra porque foi colega de turma do seu pai, né? Zequinha, Félix. Né? E sua mãe, papai falou assim, ele não lembrava o nome bonito da mãe da Ângela, Mirami. E papai lembra que ela era Miss, né? Foi Miss. Foi. Então, como é que é isso? Seus pais, a infância da Ângela, a Ângela menina, como é que foi? O que você lembra bem dessa época? Minha infância como, né, uma menina daquela época, né? Que nasceu nos anos 50. Uma infância... Não parece, né? Que nasceu nos anos 50, mas... Nos anos 50 e que teve uma educação rígida, né? Meus pais eram católicos e minha família, e eu estudei em colégio católico, estudei no Auxiliadora, né? Desde a 4ª série primária. Entendi. E lá, principalmente naquela época, era uma educação, né, muito rígida, das freiras, só tínhamos freiras por professoras, e era uma escola só de meninas, e da qual eu tenho... Você pegou então uma Auxiliadora, aquela fase só de meninas, é? Só de meninas. Olha, que legal. No ano seguinte que eu saí é que os meninos foram admitidos à escola. E eu tenho assim muita saudade dessa época e tenho amigas desde essa época de 4ª série primária e que nós nos falamos semanalmente, Manteve nos uma amizade conversamos. na história? Nós mantemos uma amizade até recentemente, quando fizemos, né, 50 anos de formadas, 2, 3 anos atrás, nos reencontramos e aí mesmo que estreitamos as nossas relações, e agora a gente diz que a gente se gosta mais do que naquela época. Amizade para a vida toda, né? Se curte mais. É uma história de vida que a gente teve, né? E que a gente parou durante um tempo, que cada um foi para o seu lado, nós casamos, tivemos filhos ou não, e cada um fez, né, seguiu uma carreira, e que agora nós nos reencontramos com toda essa bagagem e é muito gratificante. E ele teve sementes, né? Essa vida na Auxiliadora, você lembra disso? Ficaram sementes boas de fé? Muita semente de fé, e que apesar de eu ter, durante um tempo, me afastado da religião católica e da religião em si, mas que no meu íntimo, todos aqueles princípios, todas aquelas coisas que são fundamentais da religião, eu nunca me afastei. Esse tesouro estava guardadinho ali, guardadinho, né? E sempre latente, né? Sempre aparecia e eu sempre senti a presença de Deus na minha vida, de Nossa Senhora. Então, é uma coisa assim que ficou realmente para a vida inteira. Que legal. Né? Depois Patrimônio, eu né? fiz faculdade de História, eu estudei música no Conservatório de Música. Né? E você tocava algum instrumento especial? Piano. Piano. Eu fui professora de piano durante um tempo. Você foi aluna de Maria Ruth Guzmão? Fui aluna de Dona Ruth. Tia de papai foi criado por ela. Eu fui, olha com nossos caminhos, fui aluna de Dona Ruth em Teoria e Solfejo. Olha, que legal. Né? De Dona Maria, fui também em Harmonia.
Puxa. Não, aliás, ao contrário. Então você já tinha esse talento musical, talento para as artes, já na adolescência, assim, na juventude, Sim, já estava bem? desde os 8 anos, 7 anos de idade que eu você se estudei via já piano. essa coisa da arte Sim, muito... cheguei a dar alguns concertos no Conservatório de Música e eu sempre me identifiquei muito com arte, né? Meu caminho sempre foi assim, muito ligado às artes de modo geral e sempre meu lazer e tudo muito ligado, Entendi. né, E aos segmentos e aí vem a artísticos. sensibilidade, né, Ângela? Quem geralmente está ligado às artes, né, tem uma vida mais sensível, né? Você sentia também isso, essa coisa? Sim, Né? sim, com certeza, porque a música nos eleva, né? Uma boa Eleva. música nos eleva. Verdade. E como Da vida naquela, interior, né? sim, como naquela época a gente só nos era permitido tocar os clássicos, né? Então isso daí também era uma música muito, uma riqueza, né? Harmônica muito grande. E que isso aí sempre o seu pensamento se eleva, isso aí não tenha dúvida. Não que a música popular não tenha também, né, esse atributo, mas eu creio que a música instrumental clássica, para o meu gosto, para a minha formação, ela me preenche muito, né, e que faz a gente realmente fazer uma conexão maior. Que legal. E aí, Ângela, então você, né, desde os 8 anos, e aí você se torna professora, né? Você deu aula no liceu, professora de artes, né? Já era essa influência toda, né? Sim, Veio a sim. vocação, então, para o magistério. Eu fui professora professora alfabetizadora, né, no princípio da minha carreira, fiz concurso público para o magistério estadual e fui trabalhar no interior do São João da Barra, alfabetizei, Olha, fui dirigente de escola e depois vim para a cidade porque eu tinha meu curso de música todo completo. Então me permitiu logo muito cedo vir para a cidade e eu tive o meu contrato, o primeiro contrato do liceu foi de professora de canto orfeônico. Ó, você vê que coisa que aquela Muita época gente vai lembrar disso, né? Canto era uma orfeônico. cadeira dentro, né, do estudo normativo, do estudo normal, normativo, você tinha uma cadeira de canto orfeônico. E eu, na época, como o canto era... já começava assim, uma certa revolução dentro dos que tinham da música propriamente, e eu enveredei, como eu fiz o conservatório, fiz História da Música com Dona Temis Torres Lima. Olha só. E minha professora de piano, na verdade, que me formou foi Dona Nelly Albernaz. E aí eu passei por todas essas grandes professoras, esses grandes nomes da música em Campos. Cada uma foi deixando um pouquinho Elas você, fizeram né? assim uma história, uma coisa muito linda que hoje a gente nem tem, nem vê isso acontecer. Você é testemunha dessa história. Sou testemunha viva e mais que isso, eu sou integrante dessa história, né? Dos concursos, das provas que a gente fazia no conservatório, que eram verdadeiros vestibulares. Todos os anos, no meio do ano, no fim do ano, eram peças que a gente tinha que tocar de cor, que eram sorteadas na hora. Isso também dá uma disciplina, né, Ângela? Essa questão da... Isso aí te trouxe também sequência, né? Sim, com certeza. A música dá muita disciplina, né? As artes, né? A dança dá muita disciplina. E eu acho que isso daí, e ainda mais numa época que a gente viveu rígida, isso daí, uma coisa aliou a outra. E aí eu fui dar aula eu dei, na verdade, educação artística, porque eu juntei minha faculdade de História, tudo que eu sabia de História, com mais o que eu tinha, né, de bagagem musical, né, e de tudo que eu gostava e de que, né, e que na época, assim... Ou seja, com uma mistura muito boa, né? Que eu frequentava os teatros na época, o Teatro Opinião, naquela época, com aqueles, né, aquelas... Efervescente, aquela cultura bem... Isso, aquelas peças, aqueles shows de Nara Leão, e aquela coisa toda, né, que... O caldo cultural efervescente. E aí eu passava para os meus alunos, assim, eu sempre localizava no tempo, na história, a arte. E eu aí... Isso te realizava, né? Me realizava. Você sentia plenamente assim? Muito, plenamente. Fiquei um tempo no liceu dando essa aula, mas eis que a minha professora da escola João Pessoa, a minha diretora,
me requisitou porque eu já estava fazendo um trabalho de teatro infantil. Eu fui fazer uns cursos em aqueles festivais de Ouro Preto, né, que haviam todos os anos de festivais de música e de arte, de dança. Você ia lá direto? Eu né? ia todos os anos, ficava o mês inteiro em Ouro Preto fazendo cursos. E tive contato também com muita gente, com muita coisa. Fiz um curso de teatro de bonecos. E aí eu vim colocar isso, mesmo de teatro musical, porque eu fui pelo Conservatório de Música para dar educação musical no conservatório. E fiquei 3 anos dando. E daí eu fui apliquei isso no teatro da escola, porque era uma escola muito pobre, né, como sempre, com poucos recursos. E um jardim da infância recém-implantado, sem cadeira, sem material para as professoras, Botar sem a mão na massa uniforme. mesmo, né? Aí nós resolvemos vamos fazer o quê? Um desfile de modas? Eu falei, não, um teatro. Vamos fazer um teatro. E começamos com os professores, serventes. Todo mundo envolvido. Todo mundo envolvido. Filhos das professoras, as crianças da escola. E aí quem vai fazer, quem vai escrever? Aí me nomearam, você faz. E aí eu fui naquela coisa assim, vamos fazer para ver no que dá. Né? Aí estava nascendo aí uma Aí outra... eu fiz uma adaptação de Alice no País das Maravilhas, que a gente levou, inclusive, no teatro do Colégio Auxiliadora, no grande teatro que tem lá. E foi um sucesso tão grande que nós tivemos que fazer muitas mais apresentações, fizemos apresentações no teatro de bolso, com fila na porta, com várias, e aí foi um sucesso. Você sentia essa arte tocando nos alunos mesmo? Você sente a arte? Sim, ela é revolucionária, sim, a gente pode dizer revolucionária, assim? Revolucionária, marca para sempre. Entendi. Tenho alunos que pequenos, né, dessa época, que me encontram e que eu vejo que esse tempo marcou a vida deles, e não só como mesmo como pessoas, porque a arte, ela desinibe, ela ajuda você a se expressar, e você no mundo, principalmente no mundo de agora e no mundo de sempre, você tem que saber estar no lugar, se expressar, colocar seus pensamentos, Isso, a arte dá essa... Isso, né, dentro do seu qualquer campo de trabalho, é fundamental que você saiba se colocar. E a arte é um instrumento poderoso para isso. Que legal. E aí depois eu fiz a faculdade de vamos falar daqui Direito, a pouco, essa a gente vai falar. né, e que tivemos o prazer de sermos colegas. E depois, você esqueceu de dizer que nós fomos colegas de trabalho. Oficial de justiça. Como oficial de tem justiça. Tem muita coisa, né? A história São de Ângela... Fidelis. A história de Ângela dá um livro, né? Dá um vídeo... Íamos juntos completo, daqui para lá. Verdade. Né? Mas aí, Ângela, para a gente manter assim, tentar manter uma sequência, então você aqui, né, falando do magistério, falou da música, falou agora do teatro, né? Então a Ângela vai se expressando, né, se envolvendo com outras culturas também de outros estados, né? Enfim, você pegou esse caldo todo e transmitiu, partilhou e viu no concreto, né, dos alunos a transformação, né, a melhora de cada um. Mas nesse momento aí, Ângela, a gente pode falar também, você já era mãe, né? Tinha os filhos? Sim, eu já você era magistério, mãe. mãe. Já era mãe. Ângela tem 3 filhos, né? Eu fui mãe muito cedo, né? Foi cedo? Foi cedo, foi com 23 anos. Mas mesmo assim, deu para ter essa missão linda aí no magistério, com mãe. 3 filhos, de Ian, Ciro e Mira. E que hoje tenho 2 netos e um para chegar. Então já Ângela vai 3. ser vovó, um neto nascendo na Noruega, né? E tem um netinho do coração também, que é de Luiz Fernando, Lucas, que é meu filho, e Carla, minha filha também, e que eu tenho esse netinho também. maravilhoso. Mas aí, e essa coisa de mãe, como é que era conviver com esses afazeres domésticos, da mãe cuidando, filho em colégio também, você tendo que dar conta do magistério? Eu tenho que confessar que eu não sei como eu dava conta. Entendi. Uma força aí... Porque com 3 filhos, trabalhando em 2 lugares, né? Depois eu tive também com a faculdade de Direito. Na época da faculdade de Direito eu estava fazendo também uma pós na área de pedagogia. E aí eu trabalhava nos 2 empregos, fazia tudo isso. Ou seja, foi E não sei, embalo. ainda fiz concurso público, ainda consegui. E aí, Ângela, então, né, com essa vida toda, em 1989, a gente entra na Faculdade de Direito de Campos, né? Eu não conhecia a Ângela, né? Como eu falei, meu pai já conhecia o pai dela, conhecia a mãe, enfim, nós tínhamos ela estudou na Auxiliadora, eu também estudei na Auxiliadora, mas quis a vida, né, nos reunir numa turma tão bacana, né? Foi de 89 a 94.
93 na Faculdade de Direito de Campos. Mas eu entrei no segundo ano, como eu já tinha você já faculdade de entendi, História. Você não fez aquele primeiro ano. Não, eu fiz E algumas você, como é que foi adaptações. essa coisa do direito, Ângela? Qual foi o interesse? Era fazer um concurso ou tinha uma motivação de Olha, curiosidade? era uma coisa também, o direito era a gente vê muita professora de História fazendo direito, né? Não sei se você já percebeu isso, Muito. inclusive na nossa turma, acho que Meirice, somos né? 4, Conceição, Prestes, Kelly, isso aí. então, muita professora de História que... Muita gente do magistério foi fazer o direito ali, né? Até os concursos também, né? Que estavam começando a surgir os concursos bons, né? Isso. Também por esse motivo, né? Pela questão de ficar com um pouco mais de conforto na vida financeira, porque infelizmente o professor... Magistério, né? O professor foi a cada ano, a cada tempo. Quando eu entrei no magistério, era uma profissão rentabilíssima, era super valorizada. Minha mãe foi professora, minha mãe... E tinha até uma expressão, o marido da professora, que falava assim, eles casaram, mas também ele agora vai ser marido da professora. Minha mãe teve, uma irmã minha estudou no Rio, né? Uma mãe que pagava tudo, quer dizer... Isso, né? eu comecei assim, numa carreira que eu achava... Mas depois houve um achatamento, que era né? uma coisa que era a minha vocação, que eu gostava muito, e que ao mesmo tempo eu me satisfazia financeiramente. Mas à medida que os anos foram passando, nós fomos totalmente expoliados, fomos totalmente desvalorizados, uma carreira todos tão, os níveis. Necessária para todas as áreas precisam do ninguém magistério. se forma, ninguém faz nada sem o professor. Né? E o direito também esteve sempre, assim, de vez em quando eu gostava muito de leituras, né, que tinham crimes, júris, aquelas coisas coisas de ser um teatro, assim, né? Pois é, funciona. O próprio júri, né? Teatro, O júri é meio direito, teatral. E isso tudo, né, eu achava que a única profissão e que eu gostaria de fazer depois do magistério seria o direito. E acabei fazendo o vestibular e falei, vamos lá. E a turma bacana, né? Uma boa, turma muito né? boa, uma turma muito especial, me marcou né? também, muito feliz, né? Muito grato a Deus, né? Por nos ter reunido e tornamos amigos para a vida, né? Hoje a gente tem esse grupo nosso que a gente tem no WhatsApp, a gente se fala, né? Os netos nascendo, quando falece alguém conhecido também da turma, um parente, a gente está ali solidário, a gente tão se gostoso. apoia, se ampara, Muito vibra bom. junto. Foi um reencontro, né? Muito bom. E aí você vem, surge oficial de justiça. Então, Ângela, que era professora de música, né? Teatro, essa mãe de 3 filhos, corre, muita luta, foi lá escolher agora fazer direito, e aí surge o concurso, que realmente a gente forma em 93, houve uma fase muito boa, né, de concursos, né, no Tribunal de Justiça, enfim. Aí você se torna oficial de justiça, você entrou primeiro lá em São Fidélis, né, a gente se tornou amigo também lá em São Fidélis, eu passei depois, eu fui técnico judiciário, depois fui oficial de justiça em São Fidélis, e você já estava lá, né? Já. E foi uma experiência boa também, né? Muito nós fomos muito rica. acariciados lá, né? Muito rica, e também você vai ao encontro de muitas histórias, de vidas, de uma realidade que você não está acostumado a enfrentar nem a conhecer. E tudo isso te enriquece, né, profundamente, te faz crescer. E a cidade Poema, né? Você então professora de música, de arte, foi para a cidade Poema, né? São Fidélis, né? E aí você aposenta, né, Ângela? Você não ficou muito tempo, né? Você ali já estava mais ou menos, trouxe o tempo do magistério, né? Sim, eu me aposentei e aí eu fui chamada por Irmã Soraya, né? Bem, a aposentadoria então, Irmã Soraya chama, logo depois já abre a porta, uma porta se abre. Eu ainda fiquei 1 ano trabalhando como oficial de justiça e já estava atuando, mas eu atuava só no mês de maio e trabalhava, fazia as festas de Maria. Foi uma vez que houve uma grande celebração para a ordem salesiana, e a irmã queria fazer uma coisa grandiosa, uma festa grandiosa, porque até então as festas do Auxiliadora eram somente missas, novenas, eu peguei essa fase. E a coroação. E agora, a partir daí, juntamente com a irmã Luzia Carvalho, que nós 3 formávamos assim um trio que se entendia muito. Então você participou dessa mudança aí do formato da festa? Sim, foi uma proposta delas, que aí eu fiquei 7 anos fazendo. Olha, que legal. 7 anos, a partir Ou seja, a filha de abril, voltando a casa, né? Sim. A aluna do Auxiliador, agora volta já numa outra missão. E foi muito assim,
impactante para mim essa época, porque anteriormente eu andei visitando religiões orientais, estudando, como pesquisadora, como professora de história, e a gente sempre tem assim, os questionamentos nossos interiores, né? A nossa espiritualidade, você questiona, você às vezes duvida, às vezes você, né? E ainda mais eu que já tinha, né, uma bagagem e um estudo, né, das civilizações, e tive curiosidade e enveredei para alguns, né, desses caminhos. Experimentando, Fui conhecendo. conhecer, fui estudar, porque eu sempre gostei de estudar. Então eu também não me aventuraria sem eu estudar antes. Aí eu estudava, lia, e não era aquilo, nada me bastava realmente, né? E quando chegou esse convite da irmã Soraya, eu me assustei. Eu falei, mas voltar e ir lá, o que a irmã Soraya quer comigo? Eu não sabia o que ela queria comigo. Meus filhos estudavam lá na época. Aí eu perguntei para mim mesma, será que eles fizeram alguma coisa? Eles eram... Eu não sabia dos planos do Senhor, de Maria. Eu falei, não, meus filhos eram, assim, bons alunos, eram alunos que não davam trabalho, né, na escola, nunca tive problemas com eles, graças a Deus. Mas a irmã Soraya está me chamando, eu fui meio receosa, confesso. Quando cheguei lá, era esse convite, eu me surpreendi, assim, absurdamente. Ou seja, uma porta ali tinha se fechado, aposentou, né? Já quase aposentando. Não, faltava pouco tempo, um ano e meio. E aí vem essa parte agora para poder atuar no auxiliador. Aí ela falou, eu falei, mas irmã, Aí ela falou, então tá bom. Quando acabou, eu pensei assim, elas vão escrever um texto e eu vou ajudar na encenação, porque isso daí já tinha, e elas também, por saberem dessa minha, que eu encenei muitas peças depois dessa Alice, foram muitas peças, eram 2 peças por ano, até eu me aposentar. Você tinha um nome já consolidado, né, uma história nas artes. No teatro infantil. Aí eu falei, bom, irmã, então a senhora me dá o texto. Ela falou, não, você que vai escrever. Nossa. Eu falei, mas irmã, como assim? A irmã Luzia, sim, é você mesmo, mas eu não tenho. Você estudou aqui. Olha você só. tem base. E nós, aquele tesouro guardado já estava agora começando a... nós sabemos que você tem. Então eu acho assim, foi profético ali, né? Foi profético. E aí eu cheguei assim, amedrontada, assustadíssima. E fui buscar, e fui rezar, e eu consegui fazer os 7 anos, mas mesmo assim ainda não estava assim ligada à religião. Eu voltei assim, como que foi a primeira parte do meu retorno. Estava se convencendo, não estava convertida, mas estava se convencendo da... E aquilo me fazia muito bem, sabe? Louvar, porque eu fazia uma verdadeira história da salvação, porque Maria está em toda a história da salvação. Né? Maria aponta, né, para Jesus sempre. Sempre. Né? Então eu fazia sempre a história toda da salvação, com participação de Maria, cada vez de uma forma diferente, e colocava balé, e às vezes nós chegamos a colocar 150 pessoas fazendo como atores. Eram os professores, eram os alunos. Essa pedagogia salesiana, né, do esporte, das artes, tudo se envolvendo, exatamente, né? Exatamente, era música ao vivo, teve uma vez que colocamos uma orquestra ao vivo, era tudo... Sabe? E a coisa ia dando resultado, dando resultado, e aquele tempo, para mim, era um tempo assim, de que eu me sentia feliz e eu sentia como uma contribuição para a religião. Eu tinha essa noção, essa consciência. Você estava sendo um instrumento ali. Não era uma coisa, um teatro pelo teatro, não era uma coisa que eu fazia, era realmente... Eu tinha a intenção de que aquilo fizesse bem para as pessoas, espiritualmente e dentro da religião. Então, Ângela, olha só, que bacana, né? A história de Ângela. A gente viu Ângela aí desde 8 anos de idade, ligada às artes, magistério. Depois Ângela aí passa na faculdade de Direito, oficial de Justiça. Enquanto isso, mãe de 3 filhos, lutando, né? Ela disse que nem sei como, mas com certeza Deus já estava cuidando dela, né? Dos passos dela. Maria também estava levando ela do colo.
trouxe ela de volta para o Auxiliador. E ela falou uma Sim. coisa interessante para a gente aqui, né? Ela estava ali, mas ainda não tinha tido aquele encontro ainda pessoal, né? Ela experimentou, conheceu outras espiritualidades. E agora, né, Ângela, eu como amigo seu e que acompanho uma parte da sua vida, né? Também tenho essa curiosidade. Quando que foi o encontro, né? O que a gente pode, você de repente pode marcar assim como um divisor de águas? Você que estava ali já no colo da mãe, né? E experimentando, mas o que decide Ângela assumir? Porque a gente vai falar muito daqui a pouco, agora já nesse pedaço também, né? Sobre a Ângela na fé católica. A Ângela hoje, diretora de teatro na igreja, né? Nos grupos de oração. A Ângela participando de uma comunidade linda chamada Mel de Deus. Enfim, a Ângela atuante nos sacramentos, buscando ela com o seu marido Luiz Fernando, né? Uma vida bonita de santidade, eu convivo muito com ela e sei desse testemunho dela. Mas como é que foi, Ângela, essa mudança e esse encontro? Que o grande lance é encontrar Jesus, né? Encontrar ele. Como é que foi isso? Bom, isso aí, o início, a semente disso aí foi uma peregrinação religiosa que nós fizemos por convite de um casal de amigos e que nós fomos à Europa, né, para uns santuários religiosos, né? E a gente começou pela Itália e quando chegou a Portugal nós tivemos umas armações de Deus que ele armou para que nós conhecêssemos um frei. Olha. Né? Tudo aconteceu, assim, nada que aconteceu deveria acontecer. Não era o Você normal. não planejou nem... Não, existia um roteiro pré-estabelecido. Nós estávamos numa excursão e em excursão você sabe que é tudo premeditado, Horário, tudo planejado, organizado. E tudo aconteceu de uma forma que desorganizou, e nessa desorganização total e absurda, nós conhecemos duas moças, que essas moças eram conterrâneas do Frei, o Frei Josué Pereira, que é, né, o diretor espiritual e cofundador da comunidade Mel de Deus, e que hoje... Trabalho, né, no Brasil todo. Que trabalha no Brasil todo. Evangelizando. Sim, ele evangeliza no Brasil todo e principalmente ele na Canção Nova, as pessoas veem muito ele. Mas quando eu o conheci, ele não era tão conhecido assim. Ele é ainda... Isso em que ano, mais ou menos, essa peregrinação, para a gente situar Foi em aqui? 2005. 2005. E que aí nós conhecemos o Frei e daí nos largamos mais, porque ele foi um instrumento de conversão não só para mim, mas para Luiz Fernando. Luiz Fernando, ainda mais que eu, porque eu ainda tinha mais essa coisa de colégio religioso, né? E já com esse contato com as irmãs, fazendo as peças. Né? Mas ele menos do que eu. E foi assim um encontro que rendeu um fruto muito grande. Jesus fez uma obra completa, né? Uma obra completíssima. Legal. Eu vou lá Ele não faz no meio, pela metade, né? Quando ele faz, né? Jesus, ele... não faz nada pela metade, ele faz completo. E daí em diante, nós conseguimos... Primeiramente, nós fomos assim, seguindo muito o Frei. Entendeu? Muito ele. Virou um diretor espiritual, né? Virou nosso diretor espiritual, nosso amigo e nosso irmão, nosso tudo. E ele, através de sua catequese, foi uma verdadeira catequese que ele realizou conosco e que a partir daí a gente foi cada vez mais, eu não posso te dizer esse momento foi um encontro, não houve assim uma conversão catarse, diária, né? Nada assim não. Foi um crescendo, uma evolução e aquilo foi entrando muito forte dentro da gente, entendeu? Foi uma coisa muito que nós começamos a pensar, começamos a interiorizar, a nos questionar e começamos assim, não vamos entregar, nós temos que mergulhar de cabeça. Caramba. Chamado mesmo, né? Um chamado. Um abraçando, né? Um chamado que aí... E você vai vendo ele atuando na vida mesmo, né?
Jesus vai dando os sinais, ele vai vai dando o caminho, mostrando. e os sinais. Os sinais são muito claros, só não vê quem não quer ver e não tem olhos para Nessa correria do mundo, né? Tanto enxergar. barulho, né? Mas Tanta... até nessa correria do mundo, a gente consegue encontrar Deus, até nas turbulências, em qualquer momento. Por mais que você pense assim, não, eu só vou encontrar Deus se eu estiver num lugar assim, com passarinhos, flores, né, num jardim bonito, ou perto de uma Em cima de uma cachoeira, um montanha. mar, numa montanha, aí eu vou me conectar com Deus. É claro que todos Ajuda, esses né? lugares ajudam, né? Principalmente porque a natureza criada por ele foi assim uma obra esplendorosa que ela por si nos evangeliza e nos leva a ele. Mas eu acho que nas coisas difíceis, no momento eu aprendi e já vi, entendi e percebi e vejo que nas coisas difíceis, nos seus piores momentos, ele está sempre presente. E ele está sempre te indicando os passos, te mostrando, te confirmando. Quando você pergunta assim, mas será que é isso? Vai ali na frente, rapidinho, ele está te confirmando. Perfeito. Você procura, você tem que procurar. Porque não adianta só você rezar e você pedir. Você tem que saber escutar. Você tem que saber ouvir a voz de Deus. E dar o passo, né? E dar o passo. Não ouvir, né, falas, vozes, nada disso, materialmente falando. Mas você tem que saber entender e ouvir. E entronizar no coração. Entronizar, porque o coração vai dizer, a sua mente vai entender e vai... E você sentiu essa mudança? Então você começa a dar esses passos na fé e a obra linda do Senhor, né? Já tocando também Luiz Fernando, vocês ali como casal, você já sentindo essa vontade de ser missionário, né? De anunciando Jesus, aí você vai sentindo uma mudança também do lado pessoal da Ângela, ou seja, vai caindo por terra a mulher velha, alguns conceitos de vida, como é que é isso? Você completamente, completamente. Né? Porque não existe você fazer uma mudança sem você deixar, né, as vestes velhas pelo caminho. Né? E eu fui deixando aos poucos cada pedacinho e sentindo realmente uma renovação muito grande. Nós começamos a frequentar a igreja regularmente, né, a princípio os domingos, depois nós fomos aumentando as práticas diárias de reza do terço, depois do rosário, e a gente só foi intensificando. Muita sede, né? Vontade. Muita vontade, muita sede, né? E vontade de se conectar e de estar, né, sempre junto, né, de Deus. E aí na igreja São Benedito, que a gente frequentou... Era o Padre Wallace nessa... Padre Wallace, eu frequentei. Primeiro a gente frequentava a catedral, né? Muitos anos, alguns anos a gente frequentou a catedral, que era Monsenhor Paulo Pedro. E aí depois que ele saiu de lá, ele adoeceu, se ausentou, foi para outra paróquia e nós resolvemos ir à nossa paróquia de origem, que é aqui pertinho, e encontrei também um sacerdote fantástico, maravilhoso, né? Dentro da sua simplicidade, dentro da sua, né, aquela bondade infinita que ele tem, o olhar dele. Já era cuidado de Jesus mesmo, né? Jesus também já cuidando, né? E ele veio me pedir que ele queria umas coroações de Nossa Senhora diferentes, que ele soube que eu já tinha atuado nessa... A Ângela quietinha, né? Eu quietinha assistindo as minhas missas, de vez em quando me chamavam para fazer uma leitura, quando alguém faltava. E daí, quando ele me chamou, que era uma coisa que eu amo fazer, uma coisa que, né, é muito gratificante, e ele já vinha falando nas liturgias e falando nas suas homilias, falando no chamado, que você deve se oferecer para fazer alguma coisa dentro da igreja, que você não precisa esperar o padre chamar. Partilhar os dons, né? Partilhar seus dons, seja qualquer um que seja. E eu ficava assim, mas eu não vou parecer muito oferecida,
Você sempre teve muito assim, na frente, né, de tudo, e agora de repente mais quietinho, sabe, eu sou rezando. daquela época que a mãe e o pai falavam, olha, não pode ir em lugar nenhum sem um convite. Se não te convidaram, não é porque convidou sua amiguinha que você está convidada. Se você vai na casa de alguém, então você fica com aquelas Trazia coisas. tudo isso na... Aí minha mãe falava, não, uma moça, você não pode falar isso, você não pode se oferecer, porque fica feia, moça oferecida. Aí eu fiquei assim, falei, gente, será que eu não vou ficar oferecida? Será que isso não é um orgulho meu? Eu dizer assim, A gente se questiona, né? que eu sei fazer isso, eu quero que eu faça isso, e depois se eu não for, se não der certo, né, como é que vai ser isso? E aí, quando eu estava nesse questionamento, umas 2 semanas, o que eu ia, eu falei, será que eu vou me oferecer para ficar, assim, como leitora mesmo? Eu estava pensando até mais na parte de leitura. Mas será que é isso mesmo? O senhor queria águas mais profundas, né? Será que é isso mesmo? Ele me chama. Puxa. E quando ele chama, né? Ele me difícil, chama, né? e aí Recusar. eu aprendi que também, sempre que, por mais que quando ele te chama, mesmo que você não se sinta apta, ele vai te capacitar. Capacita os escolhidos, né? E os escolhidos, que se ele escolheu, ele vai... E a gente tem que ser dócil, né, Ângela? Até você também que está vendo esse vídeo, né? Você, de repente, está se vendo aí na figura da Ângela, né? Você que está frequentando a igreja, sente uma vontade de participar, um chamado, e pergunta, é para mim mesmo, né? Ângela dando um testemunho aqui, né? Ângela talvez agora era para ficar lendo, mais calma, né? Aprofundando a fé, mas o Senhor quis ela. Até eu aprendi isso também. Jesus nos dá a paz, mas não nos deixa em paz, né? Não. Ele bota a gente na missão. E como é bom estar na missão, né? É verdade, que parece é que verdade. cansa, mas no final a gente sai recompensado. E aí você começa a montar, né, espetáculo. E eu, particularmente, também tive uma alegria, né? Eu tinha vontade de um dia fazer uma peça, sei lá. Aí um dia, né, a paixão de... Aí a Ângela arrumou lá uma ponta lá para mim, lá uma participação. E eu participei, eu vi um grupo, né, do teatro ali da paróquia de São Benedito, feliz, um grupo de jovens, né? Enfim, de todas as pessoas, mas muito felizes, seguindo bem as ordens da Ângela, né? Ângela ativíssima na direção, gravando as falas com as pessoas, e eu vi como deu frutos, né? E era bonito, é bonito mesmo esse trabalho. Aí você gravou a Paixão de Cristo e mais outras obras ali, né? Muitas obras, muitas aparições de Nossa Senhora. Isso tudo lá na né, paróquia de São Benedito? Na paróquia de São Benedito e em outras paróquias também. Entendi. Nós já apresentamos... Tem uma forma de evangelizar riquíssima, né, Ângela? Pouco explorada, né? Pouco explorada, mas foi como os jesuítas, né? Eles evangelizavam através do teatro, eles ensinavam a ler e escrever através do teatro, os indígenas. Você veio para resgatar isso aí, né? Trazer essa... Pois é. Oh, que bom. Como é E que Deus sabe, né? É. Essa menina de 8 anos, já lá na música, no teatro, hoje aqui dando frutos tanto que José de Anchieta é o patrono do nosso grupo, o grupo de teatro São Benedito, mas José de Anchieta, Por né, causa São dessa... José de Anchieta, que foi ontem seu dia. Olha que presente. Foi ontem. E ele é nosso patrono exatamente por isso. Dia 8 de junho, Parabéns, maravilha. E aí eu fiz em vários lugares aqui em Campos, né? E também o Frei Josué, como sabendo, né? Que eu fazia essas coisas aqui, eu fiz muitas amizades lá, né? É em Goiás, né? É em Goiás, Lusiânia, né? A cidade... Então você vai a Lusiânia também? Lusiânia. Bota seus talentos lá? Lá, fico lá um mês, Isso é 2 missionariedade, meses. né? Isso é missão. Missão, né? É missão. E eu vejo muito isso assim, foi até o evangelho desses dias, né? Ide e pregar e anunciar aos povos, seja sal da terra e luz do mundo. Então, eu acho que é a missão de todos, ainda mais agora nessa vida que nós estamos, com toda essa pandemia. Tempos difíceis, Tempos difíceis, tantas perdas, tanta coisa difícil, né? Tanto a vida econômica, né, das pessoas tão vulnerável, tão atingida, tanta fome, tanta coisa. Luto, né? Tudo, muito luto. Então, a gente tem que levar a palavra. Né? A gente tem que levar a palavra. Ombro, né? Levar mãos estendidas, abraços. Levar o colo, essas pessoas que estão tendo essas perdas. Fazer orações de intercessão, rezar, juntar para rezar por aqueles que estão doentes. Pedir, fazer clamores para que essa pandemia acabe. Porque só mesmo
com nessa oração. a misericórdia Misericórdia divina. de Deus, é verdade. Sem- Algo muito extremo, superior, né, a tem que tudo ser isso. muito superior, E infinitamente que a gente possa superior. sair melhor, né, Ângela? E falando É. nessa pandemia, né, como é que você vê? A gente pode sair melhor disso? Você acredita, pela sua experiência de vida, pela sua história de vida, que a gente pode ter uma sociedade melhor? Eu creio que sim, que eu vejo muitas pessoas muito resistentes a isso, né? Elas negam, mas eu não entendo isso como insensibilidade. A negação no momento, talvez eu estive até analisando e pensando sobre isso. Por que que eu vejo pessoas tão engajadas, tão solidárias, tão tudo, e outras pessoas que parecem, à Frias. primeira vista, nos parecem frias, nos parecem... em muitas, eu creio que seja um escudo, uma barreira. Elas querem ficar dentro da sua bolha para não sofrer, para não... Parece que está... querem, assim, enquanto os meus afetos, né, enquanto minhas ligações afetivas estiverem protegidas, nada vai me atingir. Né? Então, não que e eu acho que isso também deve causar muita dor nas pessoas. E no fundo, eu acho que causa também um crescimento que talvez não agora, mas Vai ter algum um momento ele a vai coisa- acontecer. Verdade. E eu acho que isso aí pode não ser igual para todos, né? Porque ninguém é Cada um igual, tem seu tempo, cada seu um seu momento, tempo, cada um seu tem jeito, seu né? jeito, cada um tem, né? As pessoas são nós somos todos muito diferentes, né? Nós somos diferentes, mas somos complementares. Interligados, As né? diferenças nos fazem complementares uns Enriquecem, dos né? outros. As diferenças enriquecem. Exatamente. E a partir do momento que as pessoas entendem isso e que entendem que o verdadeiro amor, né, que extrapola esses vínculos familiares e afetivos de amigos, que o verdadeiro amor extrapola para toda a humanidade, né, e que a caridade é o verdadeiro amor. Caridade. Sem caridade, né? Sem caridade, Nada. a fé é vazia. Vazia. Esperando, a caridade é o... A caridade é o ápice de tudo. E Ângela, você falando aqui, né, na pandemia, você deu esse testemunho e você viveu também um momento difícil na pandemia, né? O Luiz Muito. Fernando, o esposo da Ângela, né, teve a Covid, né? Foram tempos, dias difíceis, né? ele E foi teve- bonito ver você ali rezando, né? A rede de intercessão. E você sentiu na carne, né? Senti O na amor da sua carne vida. e eu O que confesso... você fala para as pessoas hoje aí, né, mulheres? o que eu tenho para dizer, foram 16 dias muito difíceis. Eu não vou dizer que eu tive o tempo inteiro que eu estava feliz ou que eu estava nada, mas eu estava tão confiante. Eu tinha uma confiança em Deus tão grande, uma fé tão inabalável nesse momento que eu mesmo não me conhecia. Você foi testada, provada, né? E eu só fazia rezar o dia todo. Eu informava as pessoas, né? E pedia orações e eu rezava o tempo inteiro. E eu ouvia lives de oração, de pregações, assistia missas. E eu rezava e eu pedia e eu tinha certeza que eu seria atendida. Eu tinha certeza que ele estaria... Eu via ele entrando na porta de casa. Amém. Fé, né? Fé concreta, né? Fé muito concreta, muito concreta. E que eu vi até pessoas que não eram, às vezes nem da família, eram amigos e tudo, tão apavorados, tão assustados com tudo. E eu falava, mas por que eu não estou assustada? Eu estou confiante, eu não Com aquela paz que vem de Deus mesmo, né? Paz de Jesus. Exatamente, né? exatamente. E graças a Deus, Luiz Fernando, né? Tá bem, né? Curado, né? Graças a Ângela? Deus, Amém, curado. Né? E eu acho que se as pessoas se voltarem para Deus verdadeiramente, né, eu acho que se as pessoas se entregarem, porque às vezes a pessoa também acha que se for se entregar, vai ser muito cobrado. Mas essa cobrança é como Jesus diz, meu jugo é suave, Verdade. meu fardo é leve. Leve. Olha que convite que ele faz, né? Ele está dando esse fardo de leve, né? E as pessoas correm, né? Achando que vai, pelo contrário, vai ser tão bom.
né? Ficar com Ele, caminhar com Ele, sim, sim. experimentar essa E não há, mão. não há uma vida sem cruz. Sem Todos cruz. nós temos nossas cruzes. Verdade. Né? E o importante é você saber carregar, é você saber que você tem uma misericórdia infinita, né? Que você tem um Senhor justo e misericordioso e que você pode confiar, você pode se entregar e que a partir E que disso, traz a verdadeira felicidade, né, e a Ângela? partir disso você deixa Ele fazer com que os seus caminhos fluam e você siga seu caminho, sempre procurando o servir, Como é bom servir, né? o agradar, servir, o né? estender as E mãos. a Acho que as gente, pessoas têm esse medo, né? Quando eu vou sim, servir a Jesus, é como se eu estivesse perdendo, ou que Jesus vai tirar a nossa liberdade. Eu não sei se você já pensou nisso, meu irmão, minha irmã, mas muitas vezes você fala assim, eu não vou entrar na igreja, eu não vou participar do grupo de oração, eu não vou ficar na paróquia, porque vai ter muito compromisso. Enfim, você está achando que está perdendo, como é pelo contrário, né? Ao É pelo contrário. contrário. Quando a gente se dá, é que a gente recebe tanto, né? Como a gente ganha estar ao lado de Jesus O ganho e servindo. é absurdo. É absurdo, né? Então, a gente não fala isso nem para animar, mas é uma grande verdade, né? Eu acho que é a felicidade essa. A gente acaba procurando felicidade nas coisas materiais, no dinheiro, né? Na bebida, no sexo, enfim. Tudo pode fazer parte da vida, mas o que nos preenche, né? O que nos dá a verdadeira felicidade é esse encontro com Deus, né? Nós Que não nos precisamos nos tranquiliza. dissociar da vida material, dos prazeres do mundo, né? Das coisas boas que nos fazem feliz. Né? Estamos no mundo, não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E não podemos também, a não ser que a gente deixasse, né, o mundo para se dedicar assim, para serem pessoas, monges. Não é nossa vocação. Não é nossa vocação. Nossa vocação é a família, nossa vocação é estar junto com as pessoas. O trabalho, nós somos pessoas sociáveis, somos pessoas, né, que gostamos de todas as coisas como as pessoas. Não somos santos, ninguém aqui está... Melhores do que ninguém, melhores mas do que diferentes, ninguém, né? Por conhecer mas Jesus. pelo menos nós estamos buscando, a busca pela santidade, a busca para chegar naquela porta estreita, né? É uma busca diária, é uma busca a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Porque nós caímos muito, nós somos de carne, mas somos sempre fracos, levantando, né? Mas sempre levantando. Né? Aquela coisa de a gente, às vezes, a gente faz um mal que a gente não quer. E deixa de fazer o bem que deixa de fazer o bem que São quer. Paulo, né? Fala tão bem isso, Fala né? muito bem nisso e nós somos assim tão imperfeitos. Servos inúteis, né? Servos inúteis. Eu tenho muitas misérias, entendeu? Muitas coisas sou muito imperfeita. Sou uma pessoa que eu quero crescer, eu quero chegar lá. Um dia... Está a postos. Um dia eu chego lá. Amém. Mas eu estou disposta e eu estou no caminho. E dando sim diariamente, né? Se renovando. Sim, tropeçando, e me levantando, tropeçando, caindo, me levantando. E por aí eu vou, pela estrada fora. Essa é a história, né? Olha que bonito, né? A Ângela, que de repente no início você falou, pô, Ângela sabe tanta coisa da arte, mas ela resumiu a vida, né? A nossa vida é muito igual de todos nós. É cair, levantar, mas sempre buscando sermos melhores, né? Buscar estender as mãos, levantar os caídos, porque nós também somos caídos, estamos caídos em algum momento. E agora, Ângela, vontade de falar com a Ângela, falar até muito mais, né? Essa história é riquíssima. Imagina. Mas eu acho que a gente falou de bastante coisa boa, né? Falamos da vida de Ângela profissional, familiar, falamos dessa vida de missão, desse encontro com Jesus. E finalizando, Ângela, esse vídeo, né, você deixa uma missão, deixa uma mensagem, né, para aqueles que estão vendo, muitos que já te conhecem, né? Muitos que te conheceram em outros tempos, estão te revendo agora, outros que vão conhecer a Ângela hoje, essa figura do bem, né, essa amiga querida, que eu estou tendo essa alegria hoje de estar com ela aqui nesse vídeo. Então você fica bem livre, Ângela, o que está no seu coração para você se dirigir a quem está vendo esse vídeo. Eu posso dizer aqui o seguinte, nunca perca a esperança de um mundo melhor, a esperança de uma mudança interior, a esperança de tudo ficar, de nossa vida voltar ao que era, a esperança de nos renovarmos, de cada vez mais sermos pessoas melhores, né? A esperança de que nós tenhamos força, coragem.
é preciso ser atento e forte, e sem temor. Temor só a Deus. Amém. Que maravilha, né? Disse tudo, né? Coragem, meu amigo, coragem, minha amiga. Os tempos são difíceis, mas o Senhor caminha conosco. E nesse final de vídeo, né? Nesse já entardecer no crepúsculo, a noite chegando, né? Esse sentimento que sempre vem e brota mesmo de forma natural. Gratidão, né? Gratidão a Deus acima de tudo. pela vida, gratidão a Deus por nos ter aproximado, né, Ângela? Sim. Ter colocado um na vida do Com outro, certeza. um tempo, né? Eu te agradeço muito a oportunidade, Amém. esse convite, né? E essa oportunidade de eu Contar sua história, colocar né? a minha história. Eu nem me achava merecedora Mas de foi estar bonito, nesse né? momento. Toda modéstia à Né? parte, foi É uma lindo. honra muito grande, né? Fazer parte dessa sua nova Missão, é um chamado, né? De chamado levar de o bem, pessoas do perpetuar, bem. de levar, né, a história das pessoas, e as pessoas aprendendo, né, umas com as outras, né, Verdade. Essa troca, né? Que enriquece com essa tanto. diversidade tão grande, né, de pessoas que você traz, com personalidades tão verdade. diferentes, de pessoas. Acho que deixa um legado, né? Deixa uma história, né? É, Isso que é sempre, bonito. qualquer pessoa, né, tem sempre as pessoas, a gente, por mais que você diga que não, mas sempre você tem muita coisa para partilhar, de que se orgulhar, né? Verdade. E Temos que botar para fora isso, né? temos que- Mostrar. é. E é isso que a Ângela fez hoje, né? A Ângela mostrou parte da vida dela, né? A Ângela hoje abriu a intimidade dela, do seu coração, da sua história. Disse que caiu, que levantou e, principalmente, ela diz que continua de pé, segurando nas mãos de Jesus, o nosso Salvador. Obrigado pela sua presença, obrigado, Ângela, pela Obrigada sua a vida você. e a todos vocês que fazem parte desse canal. Deus os abençoe. Amém. Amém.